Olá, crianças dos quartos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa atividade de hoje é de língua portuguesa, no livro Trilhas de Aprendizagem dos Quartos Anos, nas páginas 43, 44 e 45. Então, nós estamos estudando um texto chamado Um Apólogo, de Machado de Assis. Então, nós já conversamos na leitura do texto, explicando para vocês o que é um apólogo. Então, o que é um apólogo? Que nome estranho, não é? Então, nós já conversamos e eu vou relembrá-los. Então, o apólogo é um tipo de texto muito parecido com as fábulas. O que tem de diferente do apólogo para a fábula? É que a fábula, ela nos dá uma lição de sabedoria, de moral, de ética, e os seus personagens normalmente são animais que têm atitudes e que falam como pessoas. E é um texto narrativo, onde alguém, que é o narrador, nos conta uma história. O apólogo também é assim, só que a diferença é que no apólogo, as personagens são objetos inanimados. O que é inanimado? Aquele que não tem vida. Só que nesse tipo de texto, os objetos não só têm vida, como falam e têm atitudes. E o objetivo do apólogo é também, olha aqui, ó, ensinar uma lição de sabedoria, ou de ética, ou de moral. Então, esse nome tão estranho, né, para nós, mas ele vai deixar de ser estranho, porque agora ele já faz parte do nosso vocabulário, não é? E a gente, quando ouviu, falou, nossa, o que é um apólogo? Falou, olha, é um texto em que os objetos falam como pessoas e que nos ensina uma lição de sabedoria, certo? Então, vamos lá. Vamos para a atividade propriamente dita. Então, na aula anterior, eu li para vocês o texto, pedi para que vocês lessem, para que vocês observassem ali o vocabulário do texto, que estava bem rico, com palavras bem diferenciadas. E aqui, no exercício B, da página 43, nós temos algumas questões. Então, letra B. Qual é a lição que podemos aprender com este apólogo ao final da história? Então, vocês viram lá aquela discussão, né, entre a linha e ali a agulha, né? No final, a gente aprende algo para a nossa vida, né? E você vai explicar com suas palavras. Ali estava faltando, talvez, um pouco de humildade. Ali também mostrava alguém que fazia todo um trabalho para que o outro aparecesse em cima do seu trabalho. Para você, qual foi a lição de sabedoria que esse texto nos ensina? O exercício A foi a leitura, tá? C. Quais são os personagens dessa narrativa? Então, quais são os personagens principais dessa narrativa? Essa narrativa, o que é uma narrativa? É um texto em que alguém narra uma história, este alguém é o narrador, né? Nós já estudamos no livro Trilhas aqui os contos dos irmãos Grimm, né? O Ganso de Penas de Ouro e Chapeuzinho Vermelho. E também é um texto narrativo. Então, quais são os personagens deste texto do Machado de Assis? Pode colocar os personagens todos, ou se vocês quiserem colocar os principais, ó, os personagens principais são esses dois, mas também tem esse personagem, tá bom? Então, coloque então todos os personagens. Letra D. O que você acha do comportamento dos seguintes personagens? Aponte pelo menos uma característica, né, que é adjetivo. Então, nós temos os personagens principais, a agulha e a linha, tem outros personagens aqui, principalmente aquele que aparece no final da história e dá uma lição de moral na agulha, né? Então, nós estudamos no texto da Chapeuzinho Vermelho, nós pegamos os personagens principais, o lobo, a vovó, o caçador e a Chapeuzinho Vermelho, e nós demos para eles características, né? Características são palavras que dão qualidade a pessoas, coisas, animais, objetos, lugares. Então, vocês vão dar adjetivos para agulha e para linha. Lembra que os adjetivos podem ser características físicas ou características psicológicas. Característica física é aquilo que a gente vê. Por exemplo, fininha, né? Redondo. E as características psicológicas são aquelas características que descrevem
o personagem não fisicamente, por exemplo, orgulhoso, inteligente, modesto, astuto, briguento, isso são características psicológicas. Olha, a linha aqui é grande, dá para pôr, né, 2 características. Vamos tentar colocar uma característica física e uma característica psicológica para cada um deles? Na letra E, você vai reler o texto e grifar os verbos de dizer. Lembra na outra aula de português das semanas passadas, que nós estudamos os verbos de dizer? Então, o que é verbo? Né? Verbo é uma palavra que expressa ação. Então, falou, disse, fez, respondeu, correu, brigou. Então, o verbo é uma palavra que expressa uma ação. E nesses textos narrativos que nós estamos estudando, há muitos diálogos, né, no texto. E os diálogos, que é o personagem, as personagens falando, quando ele ocorre no discurso direto, ele vai ser anunciado antes por um verbo de dizer. Vamos rapidinho lá no texto? Então, volta lá no texto, pega o teu livro. Então, aqui a gente tem a conversa da agulha e do novelo de linha. Então, onde, por exemplo, aqui, olha, era uma vez uma agulha que disse. Deixa eu ativar a nossa amiguinha. Então, aqui, ó, o verbo de dizer, disse. E ele está antecedendo o discurso direto, que é quando a personagem está falando no texto mesmo. Aí tem travessão, né? Depois do parágrafo, letra maiúscula, né? Então, aqui eles vão conversando, ó, onde tem os travessões direto. Quer dizer que o verbo de dizer não anunciou aqui. Então, vamos descer, ó, mais um pouquinho. Vocês vão procurar. Sabe o que é bacana? Vocês voltarem lá na página 40 e olhar aqui, ó, a lista dos verbos de dizer. E procurar no texto um apólogo do Machado de Assis. Então, para fazer essa atividade, você vai ter que retomar o texto, ler linha por linha e circular onde aparece o verbo de dizer. E a dica é, o verbo de dizer, normalmente, ele vai aparecer, né, antes da fala da personagem, no discurso direto, quando a própria personagem fala no texto, tá bom? Então, vamos lá para o próximo. Nós estamos, né? E aqui, olha, você vai grifar os verbos de dizer e você, depois, vai transcrever aqui nessas linhas. Olha lá, releia o texto, grife todos os verbos de dizer, ou seja, aqueles que destacam, introduzem ou indicam as falas das personagens. Em seguida, transcreva-os nestas linhas. E aqui, você vai copiar os verbos de dizer, todos os que você encontrou no texto. Ok? Na letra E. Na letra F, vocês vão ter que modificar o verbo de dizer. Vocês vão manter o discurso direto. Lembra lá que nós estudamos o que é discurso direto? É quando a fala da personagem aparece no texto. O narrador vai lá escrevendo, então ela disse, 2 pontos, disse é o verbo de dizer. Na outra linha, parágrafo, travessão, e aí você tem a fala da personagem. A fala da personagem é o que a gente está chamando de discurso. E quando é o discurso direto, a fala da personagem aparece no texto indicada por este sinal de pontuação, que como chama? Isso, travessão. Então, olha só, vocês vão ter que mudar o verbo de dizer por outro. Modifique. Então, qual outro verbo de dizer manteria o mesmo significado de disse? Então, era uma vez uma agulha que disse ao novelo de linha. Era uma vez uma agulha que... Aí vocês só podem olhar lá na lista, tá bom? Senão eu vou dar a resposta aqui. E aí vocês vão copiar aqui, tá? Então, qual parte vocês vão copiar? Esta parte aqui, ó. Tá? Deixa eu fazer de novo. Vocês vão modificar o verbo de dizer, que está em negrito, tá? E aí você vai copiar essa parte aqui nessas 2 linhas, ok? Aí vamos lá. E dizia a agulha. Então, você vai circular aí o verbo de dizer, pensar que outra palavra tem o mesmo significado de dizia, e vai copiar aqui, tá bom?
Deixa eu ver se eu consigo ativar aqui. Não, não quero. E também aqui, nesse trecho, murmurou é o verbo de dizer que está antecedendo a fala, ó. Murmurou é o verbo de dizer, ele antecede o discurso direto, que é a fala da personagem. A gente vê aqui os 2 pontos indicando que a personagem vai falar, e aqui o travessão mostrando que ela já está falando, ok? E aí vocês vão copiar esta parte com o verbo modificado, tá bom? E chegamos na letra G, que aí você vai ter que transformar o discurso direto em discurso indireto. Olha aqui, tá? Em discurso indireto. Ou seja, sem a fala dos personagens. Aqui, você vai transformar... Quem vai dizer o que a personagem falou será o narrador. Então, vou dar um exemplo, né? Vamos pensar na história da Chapeuzinho Vermelho, que vocês todos gostam muito. Então, o lobo encontra... O narrador está contando lá. O lobo encontrou o Chapeuzinho na floresta e perguntou. 2 pontos. Olha lá, perguntou é o verbo de dizer, 2 pontos vai anunciar o discurso direto. Na outra linha, parágrafo e travessão. Quando você vê o travessão ali, é o discurso direto. Aonde você vai, menina do Chapeuzinho Vermelho? E aí eu termino ali aquele parágrafo. Lembra que quando a gente tem a fala do narrador e discurso direto, a fala do narrador fica num parágrafo e a fala da personagem na outra. No discurso indireto, não. É o narrador que conta. Então, o narrador falaria assim, escreveria assim, né? O lobo encontrou a menina na floresta e perguntou aonde ela estava indo. Então, de vez de estar lá escrito, o lobo perguntou, na outra linha, parágrafo, travessão, onde vai, menina do Chapeuzinho Vermelho? Seria substituído pelo discurso indireto. O lobo encontrou a menina na floresta e perguntou a ela onde ela ia. Tá? Isso vocês vão fazer aqui, né? Então, olha só, a gente tem aqui o verbo de dizer, era uma vez uma agulha que disse ao novelo de linha. Olha o discurso direto aqui, ó, a travessão. Por que está você com este ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Então, você vai substituir pela fala do narrador. Era uma vez uma agulha que encontrou um novelo de linha e perguntou a ele, por que você está com esse? Perguntou ele, porque ele estava com aquele ar, todo cheio de si, fingindo que valia alguma coisa. Então, vocês vão substituir, tá bom? Então, olha só, vai modificar e vai escrever aqui. Aí depois, a agulha dizia, então, senhora Linha, ainda teima no que dizia há pouco? Então, você vai substituir, né? E disse a agulha, perguntando à Linha se ela ainda valia alguma coisa, vocês vão transformar, tá bom? O discurso direto no discurso indireto, sem a fala direta do personagem. Quem vai contar o que a personagem está falando é o narrador, certo? E aqui vocês têm um site para entrar na internet e conhecer mais um pouquinho, né? Assistir a adaptação desse texto, um apólogo. E é uma atividade livre para vocês, tá bom? Então, façam a lição com capricho, letra bonita. Ficou com dúvida? Pergunta lá nos comentários da atividade. Não quer perguntar para todo mundo ver? Manda na tua própria atividade, a gente tira a sua dúvida e aí você faz, tá bom? Faz a lição com capricho, com letra bonita, e a gente vai ficando por aqui por hoje, tá bom? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Um beijo para vocês.